Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui dando início a uma conversa que teremos com Heloísa Monteiro, que é bacharel especialista em Direito pela UFMG, tem formação holística de base pela Unipaz de Minas Gerais, especialista em psicologia transpessoal pela Lubrate em Campinas, é Moon Mother, praticante de abertura de registros akáshicos, é coordenadora da Casa das Matrioscas, também em Belo Horizonte, e ela guarda também círculos de mulheres, sobretudo organizando peregrinações no sul da França para o encontro com Madalena. E ela é escritora. Ela escreveu O Oráculo das Matrioscas, o recém-lançado Sabedoria das Matrioscas, e a razão pela qual a gente convidou ela para essa conversa hoje foi o livro que ela escreveu, As 7 Etapas da Abordagem Integrativa Transpessoal nos Círculos de Mulheres. Bom, a Heloísa já está aqui, então a gente vai convidar ela para essa conversa. Chegando. Vamos aguardar, que aí eu vou explicar tudo. A razão pela qual. Ei, Ei, querida, bem-vinda. obrigada, prazer por estar aqui com você. Que bom! E a gente está se vendo pela primeira vez, né? Hoje foi É um prazer em te conhecer. Você está me escutando, me vendo bem? perfeitamente, e você? Eu estou também, acho que está tudo certo, né? Então, Sim, não sei se alguém poderia nos avisar se está tudo certo, se a transmissão está boa, consegue nos ouvir. Então, eu já fiz uma apresentação aqui breve de você, né? E estava falando que a razão pela qual eu te convidei para essa conversa é porque eu trabalho com círculos de mulheres e com o corpo feminino, na verdade é um tripé entre mulher, feminino e gênero há muitos anos. Mas pela primeira vez nesse convite de rito de passagem, que é a Me on Pause, a menopausa, eu estou organizando um círculo de mulheres maduras e tem sido uma aventura muito preciosa. A troca nessa fase da vida, né, que é a travessia das mulheres. E no dia que eu comecei a minha roda, o seu livro, esse livro aqui que a gente vai conversar sobre hoje, né, chegou exatamente no dia que eu comecei a minha roda. E o seu livro foi indicado pela mestra Marisa Sanabria, que a gente já fez 3 conversas com ela. E eu havia pensado uma estrutura, digamos assim, de 8 encontros e assim, alguns procedimentos usando uma metodologia que eu, enfim, já, 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 já me engajava com mapeamento corporal, escrita criativa. E quando eu recebi o seu livro, eu pensei, gente, são 7 etapas perfeitas para acomodar o que eu já tinha pensado em termos de metodologia para a gente fazer um rito de passagem, né, dessa, dessa fase da vida da mulher. E eu tinha pensado nos escritos de Victor Turner, que ele fala sobre a liminaridade e justamente o rito de passagem em 3 etapas, né? Então ele fala sobre a dissociação, que é uma experiência, digamos assim, que separa o ser, suspende o ser da sua estrutura moral e ética, né? Esse espaço de liminaridade, então, em que o ser se localiza numa zona
transitória, suspensa, em que ele tem uma experiência corporal e psíquica. Você está me escutando, amada? Deu uma desconectada agora. Parece. E aí a reintegração. Mas o seu trabalho, ele é muito mais minucioso, porque são 7 etapas, né? Querida, eu acho que a gente está tendo um probleminha com a internet. Vamos ver se ela retorna. E caiu. Vamos ver se ela retorna, para a gente poder fazer essa conversa hoje. Ah, chegou. Vamos lá. Tomara que dessa vez dê certo. Que tá esperando. Ei, pessoal. Aê, voltou. Voltamos. É, então, eu queria que você falasse pra gente assim a história desse livro e a Sim. gente começasse essa conversa a partir dessa relação, né? De rito de passagem e dessas abordagens que você nos ofereceu para o mundo, que são tão lindas. Então, eu quero contar um pouquinho da minha experiência com círculos de mulheres. Tá dando para ouvir? Tá bom? Tá? Sim. Tem 10 anos que eu trabalho com círculos de mulheres. E quando eu comecei esse trabalho, foi algo assim, muito empírico. Não existia literatura a respeito disso. Não existia, assim, um livro que me desse dicas de como fazer, de como conduzir esse trabalho. E eu fui fazendo entre muitos erros e acertos, mas com muita vontade de acertar. Depois, a Mirella Fowler publicou um livro que é uma referência, que é o Círculo Sagrado para Mulheres Contemporâneas. Mas é um livro bastante profundo, né, que vai nos dar várias orientações. Mas eu sentia falta de ter alguma coisa mais básica, sabe? Um manual, algo assim mais pragmático. E fui trabalhando. Tem 10 anos que eu conduzo um círculo na Casa das Matriósicas, que é o Círculo Sagrado de Mulheres Encontros com Madalena. Quando o movimento de círculo de mulheres começou no Brasil, ele tinha esse nome, Adriana, de Círculo Sagrado. Por isso que o nome do livro da Mirella é esse também. Mas sagrado não por ter uma ligação com religião, mas por ser um espaço de cura, né? Quando você entra ali, você não está numa roda social, é uma roda de cura. Com o tempo, as pessoas acabaram tirando essa expressão sagrado para não dar nenhuma confusão com religião, né? Mas ele surgiu dessa maneira. E como eu já tinha registrado no site do Milionésimo Círculo da Gintinoda Bolen esse nome do meu círculo, então ele continuou sendo o Círculo Sagrado. Em 2012, deixa eu ver, eu já nem sei mais se foi 2012, acho que foi em 2016. Eu fui fazer a pós-graduação em psicologia transpessoal e escolhi fazer na Alubrat, que é a sigla para Associação Luso-Brasileira de Transpessoal. E eu fui fazer na sede, que é em Campinas. E Uhum. tive, então, a oportunidade de beber na fonte, porque eu fui aluna da professora Vera Saldanha. E a professora Vera Saldanha, ela é uma referência na psicologia transpessoal, porque ficou assim aquela coisa de psicologia transpessoal, algo muito místico, muito mal visto pela psicologia tradicional. O que a Vera Saldanha fez? Ela defendeu uma tese de doutorado em educação, mostrando que havia uma metodologia para você pegar os preceitos da psicologia transpessoal e atuar
seja na clínica, seja nas instituições de ensino, seja em várias áreas. Então, quando eu aprendi essa técnica, que ela vai chamar de abordagem integrativa transpessoal, AIT, aí eu falei, pronto, eu já encontrei então o caminho para poder criar ciclos de mulheres, porque eu tenho uma preocupação muito grande, para mim é muito clara a nossa transitoriedade no planeta. Então eu tenho uma preocupação de deixar algo para os que vêm depois. Então eu fiz o meu TCC na Lubrate, trazendo esta técnica criada pela professora Vera Saldanha para os ciclos de mulheres. Uma grande preocupação Uhum. minha é que não se perdesse a espontaneidade, porque o ciclo de mulheres tem que ser espontâneo. E eu tinha uma Uhum. formação de professora na área jurídica, eu dava aula de direito constitucional e direito processual civil. Então, eu não queria repetir no ciclo de mulheres esse padrão das faculdades de direito. Eu queria manter Aham. a espontaneidade das mulheres. Mas eu percebi que essas 7 etapas que a professora Vera Saldanha propõe para você trazer para o dia a dia, para os seus trabalhos, a psicologia transpessoal, ela poderia funcionar como uma espécie de um guarda-chuva, vamos dizer assim, onde você vai elencando, você vai acoplando, né, as diversas atividades que podem ser feitas em cada uma dessas etapas. Então, até você comentou comigo que você está pegando o livro, está criando várias atividades, né, para poder introduzir. Então, a ideia foi essa, né, de a gente fazer círculos de mulheres de uma maneira espontânea, mas com uma certa metodologia, com um certo protocolo, para as pessoas não ficar, porque os ciclos de mulheres tendem a se esvaziar. As pessoas começam muito entusiasmadas, depois começam a arrumar mil desculpas para não ir. Então, quando você tem algo que tem uma lógica, né, que tem uma continuidade, que você sente que tem uma Uma concretude, trajetória, né? Isso. né? Então, assim, a minha preocupação foi essa, vamos criar um protocolo. Então, a professora Vera, ela fala que nós temos, na psicologia transpessoal, aspectos teóricos, né, que é o conceito de vida, unidade, ego e tal, e temos os aspectos práticos, que seria justamente essas questões, quando ela fala que nós temos, como se fosse uma cruz, o eixo evolutivo, e o eixo que se cruza no meio no sentido horizontal, que é o existencial, o evolutivo é vertical. E a gente vai Uhum. caminhando no nosso eixo existencial, passando, né, pelo reis, que seria a razão, é, a emoção, a intuição, a sensação. Né? Então a gente vai passando por isso e vai caminhando no nosso eixo existencial para a gente conseguir ascender em degraus no nosso eixo evolutivo. E essas 7 Uhum. etapas, elas vão nos permitir essa caminhada. Uhum. Não, eu fiquei realmente muito impressionada com com a possibilidade de fazer um ajuste com a metodologia que eu já tinha pensado, porque eu venho do teatro, da educação, também tem uma coisa bem misturada com a antropologia, né? Principalmente esses estudos que eu fiz relacionados aos ritos de passagem, né? Então, eu tenho toda uma conexão com as etapas dos rituais, do cerimonial como uma forma muito poderosa e cognitiva de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento humano. E o que eu achei muito interessante é que, dentro dessa lógica de ritos de passagem, que é dissociação, liminaridade e reintegração, dava para fazer uma associação direta com essas 7 etapas, tá? Porque a dissociação é a experiência que o ser passa em que ele se afasta da sua identidade, da sua estrutura moral, do que ele pensa sobre si mesmo. Ele entra num estado de suspensão. Aí ele passa por uma experiência transformadora e depois ele
faz a reintegração das suas estruturas identitárias, morais, com essa experiência, e aí há uma reacomodação de como ele percebe esse mundo. E essas etapas que o seu livro apresenta, eu posso citá-las aqui, ou você acha que tudo bem? Não, eu acho que é interessante, assim, porque eu estou vendo várias pessoas que estão entrando aqui que não sabem quais são as 7 etapas. Então, é interessante a gente trazer e exemplificar Isso, para como é que a gente pode isso. isso em ciclos de mulheres, e, sobretudo, no foco, né, do seu Uhum, trabalho, que é a mulher uhum. madura. Sim, sim. Então, por exemplo, as suas etapas. Então, a gente tem essas 3 etapas, né, estudadas do rito de passagem. Aí, as suas etapas, as que você traz no seu livro, são o reconhecimento, que eu chamo de farejar, né, quando a gente faz a gente se É o fre... percebe enquanto grupo, né? A identificação, que é quando a gente traz a identidade para próximo de si e traz para o grupo também, né? Aí a gente tem a terceira etapa, que é a desidentificação, que aí essas 3 etapas para mim são o processo de dissociação. Então você reconhece, identifica e desidentifica, né? Aí tem a quarta etapa, é transmutação e transformação, a quinta, que seriam justamente a liminaridade, que é aquele momento em que você passa por uma experiência que é transformadora, né? E depois as 2 últimas etapas, que é a elaboração e a integração, em que você reflete sobre a experiência que você passou e você reintegra a sua identidade e a sua moral e a experiência que você teve que foi transformadora e, portanto, as suas estruturas psíquicas, emocionais, todas são influenciadas, atingidas por essa experiência, né? E eu falei, gente, é a estrutura de rito de passagem com muito mais detalhamento, Com porque certeza. são mais etapas, as etapas são mais diluídas, não são 3, são 7 etapas, assim, que você vai paulatinamente conduzindo o ser naquele movimento de transformação, né? Então, eu queria saber de você como que você trabalha essas etapas no teu círculo e como a gente poderia pensar, então, em círculos de mulheres maduras, né? O que diferenciaria, de repente, quais são as similaridades, as diferenças de um círculo de mulheres e um círculo de mulheres maduras, né? Socialmente Eu acho que, falando. primeiro, eu só queria assim, fazer aqui uma retificação, que as 7 etapas não fui eu que criei, é a professora Vera Saldanha, que traz essa tese, né, das células da AIT, abordagem integrativa transpessoal. O meu trabalho foi trazer essa técnica para os ciclos de mulheres, né? Então a gente começa com a primeira etapa, identificação. Então vamos Hum, imaginar um ciclo de mulheres com mulheres acima de 45 anos, ou mulheres que não menstruam mais, ou que estão perto da menopausa. Então vamos começar esse ciclo de mulheres. Então no primeiro momento, elas chegam lá, como que a gente brinca aqui em Minas Gerais, sabe, Adriana? Oncotô, com quem que com eu vou? cocô. Ela não sabe de nada. Então, a identificação, entender, né, o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu optei por trabalhar num ciclo de mulheres? Porque eu escolhi estar aqui. Então, é um momento que ela identifica, né? O que que ela está fazendo ali, qual que é a expectativa. E isso a gente faz muito através mesmo da fala, que a fala no ciclo de mulheres ela é muito curadora. Então a gente usa muito aquela técnica do xamanismo norte-americano de pegar uma pedra, qualquer coisa para significar que seja um bastão da palavra, né? E isso vai passando de mulher para mulher, enquanto a que está segurando o bastão se expressa, as demais vão ouvir com todo respeito. Né? Então, é um espaço mesmo de fala. Eu percebo que as mulheres, principalmente da meia idade,
elas chegam assim, igual a panela de pressão, né? Assim, precisando de falar muito, né? Porque muitas vezes nas nossas casas, nem os filhos, nem os companheiros têm tanta paciência, né? A gente fica assim, de certa forma, como aquelas que muitas vezes estamos na reclamação, estamos meio ranzinhas, as pessoas não têm paciência com esse novo momento da nossa vida, em que por causa de questões hormonais, a gente não é mais tão dinâmica, não tem mais aquela rapidez para fazer as coisas, né? Então, eu percebo que as mulheres chegam assim, igual a terra pedindo água, né? Elas estão ávidas assim para esse espaço. Então, isso você pode usar o primeiro encontro para fazer a primeira ação. E no livro eu sugiro alguns exercícios. Eu tenho certeza que você, com toda a sua bagagem que você traz do teatro, né? Porque é importante a gente trazer o corpo, né? Então, a gente vai criando mil e uma coisas para ir acoplando aí nessas técnicas. E a guardiã, ela pode até escolher se ela quer usar, por exemplo, 2 encontros, trabalhar a primeira etapa, né? Isso aí Uhum, eu sugiro no livro 7 para cada etapa, mas isso aí fica a critério da guardiã do círculo. Aí a gente uhum, passa para uhum, uma segunda etapa, de identificação, né? Então nós vamos perceber qual o que você traz para mim, o que é muito comum nessa época. Ah, eu me sinto excluída, eu fiquei uhum, invisível, porque no mundo ocidental, sobretudo em países jovens feito Brasil, países tropicais, né? O culto ao corpo é muito grande. Então, a mulher madura, ela se sente invisível, porque ela não é vista mais, né? Ela saiu da fase reprodutiva, ela vira um ser invisível. Então, ela chega ali, às vezes, sentindo, olha, eu me sinto sozinha, eu tenho dificuldade de lidar com o meu corpo que envelhece, com as minhas limitações, eu sinto falta de menstruar, eu não sinto mais o desejo sexual. Então, nesse momento, se identifica, né? uhum. Aí, quando a gente faz a outra etapa que desidentifica, né? Então, nós vamos falar assim: olha, que interessante, eu não sou só esse corpo, eu sou mais do que esse corpo, né? Então, E é um corpo em transformação, né? E é sim, um corpo em em transformação relação. que, que na verdade, é uma transformação psíquica muito forte, né? A questão hormonal, a gente só faz ideia do tanto que os hormônios são importantes quando a gente chega nesse momento da vida, né? Porque talvez antes a gente não tenha essa consciência. Porque na adolescência, Hum, quando há a explosão dos hormônios, a gente não para muito para pensar. A gente quer mais é viver e curtir, né? E nesse momento você hum, fala, gente, realmente a coisa muda demais, né? E quando você vai. Eu estou falando rapidamente, mas assim, só para o pessoal entender mais ou menos como é que funciona. Mas é lógico que uhum, cada guardiã, se for fazer um grupo para trabalhar com mulheres, né, de meia idade, com mulheres maduras, ela vai poder incluir atividades, né, em cada uma dessas etapas. Porque uhum, quando eu uhum. me desidentifico, eu vejo a questão longe de mim, eu não estou mais misturada, né? Distanciada. Então, eu Uhum, uhum, consigo, né, ali tem uma solução. Aí a gente passa, uhum, então, para outra etapa, que é a transmutação. E a transmutação é uhum. a grande alquimia, porque há uma ebulição psíquica. A transmutação acontece aqui. Você vê assim, nossa, mas eu tenho outras saídas, eu tenho outras maneiras de usufruir, né? Uhum, Eu vejo outras perspectivas, eu posso me reinventar. E aí, quando vem uhum. a transformação, isso já vem mais para fora, para a ação, né? A maneira como você, depois desse toda essa ebulição psíquica, como é que você vai trabalhar com isso? Aí, elaboramos, né? E passamos para o grande salto, vamos integrar. E quando eu, tá dando, parou de falar, né? Pois é. Travou de. Ah, aí, voltou. Agora sim. Voltou. Para ouvir? Ah, sim, agora estamos escutando. Aham. Sim. Então, eu acho que quando a gente chega na integração, a gente fechou o ciclo.
porque a evolução sim. ela vai acontecer, né, em espirais. Então a gente sobe uma espiral e a gente começa tudo de Uhum. novo. Sim, Uma espiral, que mas não é? Sempre assim, eu falo que é muita alquimia. Sabe aquela coisa da alquimia dos alquimistas, que agrega e sim. desagrega? Então a gente todo dia, a gente se des... Sim, e é incrível como esse método, acho que essa ideia que você traz da espiral é maravilhosa, porque daí você faz uma etapa, que são 7 etapas, né? E aí você vai ascendendo e sempre trabalhando as temáticas a partir dessa estrutura, que é uma estrutura muito gentil, porque você vai é, 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 fase por fase, acolhendo e entendendo como está sendo esse processo de rito mesmo, de passagem, né? E no teu livro, você também propõe, no final, algumas atividades, né? Sim. Uhum. Enfim, são atividades em proposição a cada etapa, né? Então, como foi que você construiu isso? Como você selecionou diante de um mar de possibilidades, de atividades que você pode usar nessas etapas? Por que você selecionou essas atividades? E na minha vida, Adriana, as coisas acontecem muito assim. Primeiro vem o aprendizado na prática, para depois eu levar para o livro. No direito também é assim, porque eu acabei me transformando em professora de processo civil, porque eu fui Uhum, trabalhar como assessora de desembargador no tribunal. Então, eu fui aprender muito de recurso ali na marra, trabalhando no dia a dia. E aí acabei sendo uhum, professora de recursos no processo civil, publicando livro sobre isso. Mas, assim, tudo que eu trazia no livro era muito mais da minha experiência no dia a dia, como assessora jurídica, do que realmente de ter estudado. Do mesmo modo, eu só peguei as atividades que eu já fazia nesses 10 anos, na época eu tinha uns 8 anos de ciclo de mulheres, e eu fui assim, dividindo, olha, essa atividade aqui, isso aqui vai trabalhar bastante a parte da transformação, essa aqui vai ser muito adequada para tal parte, né? Porque eu já tinha essas atividades, né? Eu tenho um livro pronto, né, só com propostas de vivências e de atividades para ser feitas em círculos de mulheres, né? Então, assim, selecionando, né? E no livro eu dou algumas sugestões até de músicas, porque eu pensei assim, e se é uma mulher que nunca passou por essa experiência? Mas é lógico que a ideia até de fazer um livro pequenininho é para que cada uma que for seguir possa ir acrescentando, e de depois saber, porque é uma troca, né? sim, sim. Na verdade, eu vou te dizer que é tão incrível, porque eu sou muito ligada com estruturas metodológicas, porque eu sou filha de pedagoga e tenho E, pedagogia em toda a minha história de formação e relacionada, enfim, ao feminino e a gênero, né? E ao ser mulher. Então, quando eu começo a fazer um trabalho, a primeira coisa que eu vou identificando qual é a estrutura que está por trás dela. Mas eu sempre penso em estruturas que sejam muito abertas, porque sim, justamente eu acho que eu me identifico com o que você falou no começo, que você veio de um campo de atuação em que os métodos são muito fechados, rigorosos, como uma receita. E eu acho que se você se descola dessa, dessa estrutura de receita, né, de passinho em passinho, mas mesmo assim você mantém uma estrutura que te oferece uma trajetória, isso é muito fértil, né? E eu também noto, assim, que tanto quando eu entro em grupos de mulheres que sinto algum chamado, ou quando eu ofereço grupos de mulheres e que não está bem amarrado, digamos assim, e amarrado no sentido é, de a gente ter uma trajetória possível ali, em que os eus existam
mas que também o coletivo tem uma direção, né? sim, Então, sim. esse método, eu acho que ele é aberto o suficiente Uhum. para que ele dê essa sustentação ao grupo, né? E, e ao mesmo tempo, o grupo consiga se desenhar, Uhum. e desenhar a sua unicidade, digamos assim, e a sua originalidade, a sua autenticidade. E então eu queria falar um pouquinho sobre a tua experiência, tá? Com círculos de mulheres maduras, porque eu vi umas fotos lindas que você me enviou de uma experiência que você conduziu com mulheres maduras trabalhando o arquétipo da anciã, mas a gente sabe que a maturidade não é só o arquétipo da anciã. A gente, na verdade, recebe, digamos assim, uma autorização divina de transitar por todos os arquétipos, porque é uma, para mim, eu sinto muito isso, assim, né? Um dia eu tô menina, outro dia eu tô donzela, outro dia eu tô anciã, outro dia eu me sinto mãe, e a gente vai se é, dançando esses arquétipos internamente, né? Então eu queria escutar um pouquinho assim de você sobre qual foi o chamado que você teve de organizar um grupo de mulheres maduras e também saber um pouquinho sobre esse novo projeto que você e Marisa estão tecendo, né? Também para mulheres maduras. Eu acho, Adriana, que começou a me incomodar um pouco o movimento do sagrado feminino no Brasil está restrito a mulheres férteis, a mulheres que plantam Que sua sangram. lua, né? Uhum, uhum, Eu acho que é preciso assim que a gente não repita nesse movimento que se intitula Sagrado Feminino regras do patriarcado, né? E uhum. uma das regras do patriarcado é essa exclusão. Então, quer dizer, a mulher só tem valor se ela for uma mulher em vida fértil, né? E não é por aí. Que Então, sangra, né? É. sangra. Então, eu dizia, não, a gente Uhum. tem que dar voz a essa mulher que, como você disse, além de todos os arquétipos de Deus, a Hum, a internet está um pouquinho aí, voltou. Ô, querida, travou de novo, né? amada. Tá dando uma travadinha de vez em quando, mas entre travadinha a gente consegue conversar um pouquinho. Dá. Uhum. Ei, pois é, tá falhando. Ei, aí, voltou, querida. Essas questões tecnológicas, né? A gente tem que lidar com elas. Você tá ouvindo? Eu acho que talvez o microfone tenha desligado, porque a gente não tá conseguindo te ouvir. Você quer experimentar sair e entrar de novo? Ah, ei, vamos lá. Eu peço desculpas para quem está aqui com a gente, mas enfim, é uma coisa que está fora do nosso controle, né? São os ventos. Ai, vamos lá. Ela já está entrando de novo. Então, para quem chegou agora, a gente está falando sobre esse livro aqui,
Ah, pronto, voltou. Tá dando para ouvir agora? Sim? Sim, aham. Mas você Agora trouxe sim. a questão que a Miranda Gray, que trouxe a bênção do útero, ela fala muito Aham. que a mulher, né, que já não tem mais o seu sangue, ela tem a sabedoria de todos os arquétipos, né? Então a gente não precisa de trabalhar só com a anciã. Nós somos todas, a gente tem essa licença para ser todas, né? E é Uhum. muito bonito ela falar isso. E eu acho que a gente percebe mesmo que no Brasil ainda há muito pouco trabalho com mulher que não tem mais a vida fértil, né? Com as mulheres que já não estão mais sangrando. E aí, por isso que eu tive essa vontade de fazer esse trabalho, e na época eu chamei de Ciranda das Mulheres Sábias. Né? Foram Hum. 6 encontros, foi uma coisa mais rápida, mas no final, cada mulher fazia um manto roxo, contratava costureira, ou ela mesma fazia, e a gente fazia um cetro de madeira com ametista na ponta e uma guirlanda de flores. E a gente fez um ritual no último encontro, como assim, nós estamos devolvendo a você o seu lugar de poder, o seu cetro, Uhum. o seu manto, a sua guirlanda, você está sendo coroada novamente para ocupar esse lugar de poder, para que você nunca mais seja invisível. E foi muito bonito, Uhum. porque eu acho que a gente tem sempre que associar a razão, que é trazer as coisas lógicas, aquele ensinamento, mas sempre é preciso a gente fazer esses rituais, fazer esses rituais que trazem para a gente essa dimensão do sagrado. Isso é muito Hum. importante para a gente, né? A gente transitar nessa dimensão do racional e do não dito, do sagrado. Então, elas ficaram muito felizes. Foi uma cerimônia lindíssima, a gente consagrando o manto, né? Você viu as fotos. E agora Maravilhosa. a Marisa Sanabria, né? Ela fez a tradução para uso dela, para estudos dela, do famoso livro da Ginshinoda Bolen, As Bruxas Não Se Queixam, né? Que não tem tradução Aham. para o português. Uhum. E aí a gente pensou de juntar esses dois trabalhos, o meu com o dela, onde ela vai abordar um aspecto mais ligado mesmo da maturidade, e eu trazendo todo esse conjunto, onde a gente trabalhou muito o corpo e outras questões. Então a gente criou um curso que a gente teve uma inspiração muito bacana para o nome, que são as doulas da maturidade. Quer dizer, nós Lindo vamos esse nome. para ajudar que nasça essa mulher da meia-idade e elas, por sua vez, vão estar autorizadas a atuar também como doulas da maturidade, contribuindo para ajudar no nascimento dessa nova mulher, né? Que já não vem com esse rótulo de idade, né? Do corpo, está ficando flácido, mas que ela está numa outra vibe, vamos dizer assim, né? No outro momento. Então, esse vai começar em setembro, que a gente vai lançar e vai ser Ah, todo online. eu quero muito estar junto, quero muito estar junto, porque assim, é um chamado mesmo. E acho que a foto que vocês escolheram também, a imagem, né, arquetípica, assim, que eu vi, é muito linda, porque é uma mulher madura cuidando de uma mulher mais madura. São duas mulheres, uma mais Uhum. madura que a outra, mas ambas maduras, e esse significado mesmo, né, que a gente chegou digamos assim, numa equidade com as nossas mães, com as nossas avós, né? Estamos todas na mesma fase de anciãs. Então, eu acho que eu li isso de forma muito linda, assim. E eu vejo a minha mãe cuidando da minha avó. A minha avó ainda está aqui com a gente, sabe? Que lindo. Então, eu penso mesmo que quando a gente acessa é, é, essa fase da vida da mulher, que a Marisa Sanabria chama de segunda vida da mulher, Uhum. eu acho que tem uma liminaridade mesmo, uma suspensão. O nome do meu projeto é Eu em Suspensão, Me on Muito lindo. Pause. Uhum. Muito Porque há uma suspensão e todas essas caixinhas que são necessárias, porque são a nossa identidade, que a gente vai
carregando ao longo da vida. E deixa eu mudar, na verdade eu não vou chamar de caixinhas, os nossos relicários que a gente vai Ai, carregando ao longo da vida. É, a gente chega nessa fase e a gente quer dar para outras pessoas porque a gente quer ficar livre e se relacionar desde um outro lugar. É o que eu sinto, assim, né? Inclusive se relacionar com as mulheres da nossa família, mãe, avó, filhas. Então, eu senti muito o chamado. E eu acho muito legal, Heloísa, também, o trabalho, o seu e da Marisa Sanabria. Eu me identifico muito porque vivo entre mundos e eu tanto circulo nesse universo do sagrado feminino, quanto das discussões de gênero. Políticas do corpo. E eu sinto que no campo do sagrado feminino tem um pouquinho de preconceito às mulheres que procuram ter um tipo de estratégia, um tipo de lógica, né, organizacional, digamos assim, principalmente. só um instantinho eu posso cachorrinho pra fora, peraí. Tá. Vem cá, vocês vão sair. Júlio, Júlio, fica. Tem disso, viu, Adriana? Sim, total. Mas foi lindo porque a gente já aproveitou para ver o seu lindo vestido. Maravilhoso. Ah, isso aqui é a Gata gosta. Ela faz. Maravilhoso, maravilhoso. Então, como eu estava falando, tem um pouco desse, dessa rejeição da mulher que ela tem essa estrutura lógica, sabe? Que principalmente se ela, eu sinto muito isso assim, eu segui a carreira acadêmica, então tem muito assim, a mulher tem que ser só intuição, a mulher que é acadêmica, ela não consegue se conectar direito com a sua intuitividade. E então eu acho muito legal que mulheres maduras como você, Marisa Sanabria, vocês trazem isso, abraçam isso, vocês conversam sobre isso. A Marisa fala também muito sobre a questão do feminino consciente, né? Então, é muito lindo ver Eu acho que a ver esse conexão trabalho tá de ruim vocês. aqui. A internet está bem ruim, né, minha flor? E Mas a gente tem um público super fiel aqui, né? Mesmo com problemas técnicos, as pessoas estão aqui assistindo. Muitas graças. Então, amada, Aqui tá toda hora caindo. Eu estava tentando entrar pelo sim, outro celular para ver se melhorava, mas não sei. Essa hora geralmente não tem tanta gente na internet. é, Enfim, é, né? vamos fazer o É seguinte, isso. Eu então, acho quem que sabe a gente vai. Eu queria que você falasse como as pessoas conseguem comprar o livro com você. o livro ele pode ser comprado diretamente comigo. Aí no perfil da Casa das Matriósicas no Instagram tem o WhatsApp. Uhum, E ele custa R$ 30, tá? E aí eu vendo para o Brasil inteiro. É R$ 6 a taxa para mandar para outra, para pôr no correio. Por R$ 36. uhum. Então, lá na editora está Eu vou deixar, esgotado, sim. mas comigo eu tenho ainda alguns exemplares. Então, ai, ai. Eu acho que você vai ter que se preparar para fazer uma nova edição, porque, enfim, ele é um livro que eu tenho certeza que vai explodir dentro de um tempo aí, né?
Então, querida, eu te agradeço muito pela disponibilidade de conversar com a gente aqui e de trazer essa luz para mulheres que estão nessa caminhada de guardar círculos de mulheres, né, que é um trabalho tão importante. E, sobretudo, por ter dedicado um tempo de escrita, que não é fácil escrever, organizar o pensamento, tentar gastar esse tempo, é um esforço, né? Então, te agradeço por esse esforço de ter viabilizado esse trabalho. E quero muito também comprar os seus outros livros, tá? Sobretudo o Oráculo das Matrioscas. Então, O Oráculo você de tem ele aí para Matriosca, mostrar para eu vou te gente? falar uma coisa. Eu estou com os 8 últimos exemplares. Já está. Ai, eu quero um! Ele agora vai ter a tradução em espanhol e em inglês, mas só fica pronto no segundo semestre, lá para outubro. Mas se você quiser, eu já aguardo um, porque eu estou com os 8 últimos. Ai, eu quero um, quero um, quero um, quero um. Muito lindo. Nessa colinha, Gente, é muito lindo. e é muito É fofo muito mesmo, né? lindo. É muito fofo. É um Assim, trabalho muito delicado. nós temos a sabedoria das matrioscas, né? Que são vários autores que escreveram, são crônicas, né? E agora o próximo, nós temos já mais dois próximos. Os florais do Oráculo das Matrioscas já está no pré. E estamos começando um novo projeto, que é a Cozinha das Matrioscas, que são receitas de Não. família. Me diga uma coisa, você é taurina? O meu ascendente é touro. Eu sou Ah, libriana em touro, então você já viu. é porque assim, colocou a cozinha no meio, E tem alguma coisa de touro. aquilo que foi comentado, né? Que você comentou no grupo da Escola de Mulheres, no WhatsApp, que à medida que eu estou ficando mais velha, né? Porque eu estou com 68 anos. Então, à medida que eu estou ficando mais velha, o dinamismo está aumentando, sabe? É uma máquina locomotiva, gente. Quando a gente tira esses estigmas da menopausa, da vovozinha que tá para morrer, que tá só esperando a morte chegar e fica tricotando, a gente pensa, gente, como assim, né? A menopausa gente, é o fogo da donzela vindo de outro lugar e para outro lugar. É muita vontade de manifestar a vida, né? Eu sinto isso. Queridona, muito, E muito deixar bom. mesmo algo útil, né? Sim, sim. É essa vontade mesmo de deixar o legado e, e de materializar, né? De estar, de aproveitar essa vida física que a gente sente que está indo, mas ao mesmo tempo a gente ainda está aqui. Então precisa de realmente muita lucidez para ver a vida desse jeito, né? Ai, querida, que pena que a internet está assim, mas olha, o papo foi muito bom e, e não sei se você escutou, mas eu queria te agradecer muito, muito, muito mesmo. A internet está ruim, viu? É uma pena, né? Mas olha, mesmo assim, Boa vontade nós tivemos, não tivemos? desculpa, Tá bom. querida, você é, mesmo com tudo, com toda essa questão tecnológica, o papo foi muito bom. Então, obrigada pela presença de tantas pessoas lindas aqui. Obrigada, Elô, por seu tempo. E a gente segue tecendo. Quem Sim. sabe a gente faz uma nova conversa outro dia, quando a internet estiver um pouco melhor. Estou impressionada hoje, como ficou ruim. Vamos torcer para a Hum, gente conseguir um dia com a internet melhor. isso. Mas eu acho que foi muito legal. A gente A deu um conversa recado foi. que precisava de ouvir, né? Assim,
Já foi dado o recado. Sim, deu conta de falar das etapas do livro, né? Então, acho que também para quem estava junto com a gente aí foi bom, tá? Mua! Obrigada, minha querida. Muito obrigada. A gente, a gente se vê em outubro no curso. As inscrições estão abertas, viu? Lá na Golfree. Ai, não. Ah, vou lá, vou lá. Então tá, querida. Um grande Obrigada. beijo, tá? Tudo de bom. Obrigada, pessoal, pela presença. Obrigada. Tchau.